Olá, meus amores, a paz do Senhor. Como vocês estão? Estão bem? Eu tô com muita saudade de vocês. E nós estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o livro de Juízes. Os nossos alunos do primário estão neste trimestre aprendendo um pouquinho mais sobre a história dos juízes da Bíblia, amém? Nós já aprendemos sobre alguns juízes. Você vai me falar aí quais foram os juízes que nós já aprendemos, quais foram as histórias que nós já aprendemos. E você lembra qual foi o último juiz que nós estudamos? Nós falamos sobre um muito conhecido. A história dele, é famosíssima. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já cantou sobre ele. E hoje nós vamos continuar a história dele. Na aula passada, nós falamos sobre o chamado dele. Como foi que o Senhor o chamou para ser um juiz, para livrar o povo de Israel de um povo inimigo, um povo que fazia coisas terríveis com o povo de Israel. Amém? Lembrou o nome dele? Será que você sabe qual é? Começa com G. Quem será que é esse juiz? Eu acho que é Gideão. Se você lembrou, parabéns. Lembra que Gideão recebeu a visita de um anjo, ofereceu ao anjo um prato delicioso de comida. Depois ele pediu algumas provas para Deus para que ele tivesse certeza de que Deus o estava chamando. Lembra a prova que ele colocou lá do novelinho de lã? Para saber se ia molhar a lã, depois se não ia molhar a lã. E em tudo o Senhor confirmou aquilo que ele tinha para fazer através da vida de Gideão. E Gideão era um homem com o coração muito voltado para Deus. Gideão, ele gostava de agradar ao Senhor. E certa vez ele fez algo que deu para ele muitos inimigos. Sabe o que ele fez? Ele obedeceu ao Senhor. O que foi que ele fez? O Senhor falou para ele algo que ele precisava fazer. O pai de Gideão, lá na sua casa, tinha um altar para Baal. Eu acho que vocês já ouviram falar de Baal. Em outras histórias de outros profetas, de outros reis, Baal era um deus falso, um deus de mentira que muitas pessoas adoravam. E na casa de Gideão, o pai dele tinha construído um altar para esse falso deus Baal. E o Senhor Deus, o Deus de Israel, falou para Gideão que ele não gostava daquilo, que ele precisava destruir. E Gideão, como era obediente, fez aquilo que o Senhor tinha mandado. Preparou um sacrifício, preparou uma oferta para o Senhor e para construir um novo altar, um altar agora para o Deus verdadeiro. E ele fez. E ele conquistou muitos inimigos, porque o outro povo, o povo que não adorava ao Senhor, o nosso Deus, ficou revoltado com aquilo. Eles não gostaram. E aí eles começaram a perseguir Gideão e a perseguir mais ainda o povo de Israel. E deram um apelido para Gideão. Chamaram ele de Jerubbaal, porque eles acreditavam que o próprio Baal tinha ficado irritadíssimo e iria castigar Gideão, iria lutar contra Gideão. E aí ele ficou conhecido por conta daquilo que ele fez, por destruir o altar de Baal e construir um altar novo para o Senhor Deus. E aí os midianitas ficaram irritados, não gostaram daquilo e começaram a perseguir mais ainda. E aí eles se uniram com outros povos, lá os midianitas, lembra que eles já apareceram em outras histórias? Então, eles continuavam a perseguir o povo de Israel. Eles se juntaram a outros e enfrentaram, começaram a ameaçar, a querer entrar em guerra com o povo de Israel. E aí, o que será que Gideão fez? Gideão, lembra? Ele era um homem que buscava agradar ao Senhor, e o Senhor estava com ele.
E ele fez o quê? Ele tocou a sua buzina. Gideão tocou a sua buzina, convocando, chamando todos os homens de diversas tribos lá do povo de Israel para lutarem junto com eles. Então, Gideão tocou a buzina, chamou o povo inteiro, e aí os homens, os soldados começaram a chegar, a se apresentar diante de Gideão para lutar contra os midianitas. Mas, vocês sabiam quantas pessoas tinham? Quantos homens tinham ali no meio? Era muita gente, multidões. Será que Deus queria uma multidão tão grande para lutar contra os midianitas? O que vocês acham? O Senhor, ele não queria uma multidão de israelitas para lutar, porque se tivesse muita gente, o que eles iam pensar? Que eles ganhariam a guerra porque eles eram muito fortes e porque eles eram muitos soldados. E o Senhor, que é muito sábio, ele é a própria sabedoria, ele disse para Gideão fazer uma coisa. Ele chamou lá todos os 32.000 soldados, tá vendo aqui, ó? Tá cheio de soldados, assim que estava lá na frente de Gideão, depois que ele tocou a buzina dele. E aí Deus falou, olha, Gideão, eu não estou satisfeito com esse monte de soldados aí não. Vamos fazer uma coisa? Diz para esse povo aí, desses 32.000, que quem for covarde e medroso não é para ficar. Pode ir para casa, vai embora. E aí, lembra quantos tinham? 32.000. Depois que Gideão falou que os covardes e medrosos não precisaram ficar, eles podiam ir embora. Sabe quantos foram embora? Ó, 22.000. E só restaram 10.000 soldados para lutar ao lado de Gideão. E aí, será que Deus já estava satisfeito agora com essa quantidade? Será que já era um número legal para lutar contra os midianitas? Nananina não. Deus ainda estava dizendo, ó, tem muita gente, é muito soldado. Se eles forem lá e ganharem essa guerra, eles vão dizer que foram eles que eram fortes, que eles eram corajosos, que eles podiam tudo. Tem muita gente aí. Eu quero que essa luta, que essa vitória seja dada por mim, o Senhor, e que nenhum homem fique se gabando de que ganhou a luta porque era muito forte e corajoso. E aí Deus deu para Gideão mais um teste. Ele falou, ó, Gideão, chama todo mundo que ficou, os 22.000 covardes medrosos já foram embora. Sobraram 10.000, mas ainda é muito, não quero tudo isso. Vamos fazer um teste com eles. Leva todo mundo pro riacho, lá pro rio, para beberem água. E aí Gideão chamou todo mundo, eles foram lá pro riacho beber água, e o Senhor propôs para Gideão fazer a eles mais um teste. Que teste era esse? Ele olhou, falou assim, Gideão, manda com que os soldados bebam água. Tá vendo? Ó, estão bebendo água. Vamos observar. Aqueles que forem se abaixar para beber água com a boca direto no rio, igual cachorrinho. Já viu o cachorrinho bebendo água? Já viu o gatinho bebendo água? Ele não leva a cabeça dele até lá perto da água, pega com a língua, não é? Não faz assim? Então Deus falou, ó, quem pegar e se abaixar e levar a boca até lá na água, não serve. Pode mandar embora. Que foram esses aqui, ó. Eles se abaixaram para ir lá beber água direto no rio. Mas quem pegar a água na sua mão e levar para beber até a sua boca, pode deixar na batalha, porque ele está aprovado. E aí, por que Deus fez isso? Porque enquanto a pessoa estivesse abaixada lá para beber água, podia vir um soldado do outro povo inimigo e derrotar ele com facilidade. Já o outro, que pegou a água e ficou assim, ó, um pouquinho em pé para beber, ele estaria mais atento, mais vigilante.
Ele não ia ser pego de surpresa. Então, tudo isso o Senhor observou. O Senhor já sabia de todas as coisas. Então, foi por isso que ele disse para Gideão observar. E aí, daqueles 10.000 que tinha sobrado, lembra? Que tinham sobrado 10.000 soldados? Então, de todos eles que foram lá no rio beber água, que passaram para a segunda fase do teste, o Senhor disse para eles fazerem, né? Gideão falou para eles. Então, sabe quantos que pegaram a água com a sua mão e levaram até a boca? Sabe quantos sobraram? Só 300. Então, dos 32.000, só ficaram 300. E daqueles 10.000 que ainda tinha, ó, a maioria, 9.700 foram embora, foram reprovados porque eles não estavam preparados para lutar. E o que isso quer nos ensinar? O que nós podemos aprender com isso? Que aquela vitória, ela só foi conquistada pelo Senhor. Não foi a força dos soldados, não foi a quantidade de soldados que deu a vitória para Gideão e o povo de Israel. Não, foi o próprio Senhor Jesus que conquistou e derrotou os midianitas. Por que, tia? Porque naquela época, quanto mais soldados existiam num exército, num batalhão, mais chance tinha de ganhar. Então, aquele general, aquele comandante que tinha muitos soldados, era conhecido como o mais forte, o mais poderoso, que ninguém poderia ganhá-lo. Então, muitos soldados representavam muito poder. E Deus, ele quis mostrar o contrário, que ele podia usar uma pessoa, 2 pessoas, não importa. Deus é que tem todo o poder. E ao Senhor é dada toda a glória. Imagina se você fizesse parte daqueles 300 soldados. Será que você ia sair de lá e falar: nossa, como eu sou forte, como eu sou valente, corajoso. Nós éramos tão pouquinhos e conseguimos vencer todo esse povo? Não foi isso que aconteceu. Aqueles 300 homens que saíram dali vitoriosos, eles viram com os seus próprios olhos o milagre do Senhor. Eles saíram dali pensando: nossa, o meu Deus nos deu a vitória. O nosso Senhor combateu. Ele é todo poderoso e não existia chance nenhuma da gente ganhar. E se eles estivessem sozinhos, aqueles 300, eles não ganhariam a luta mesmo, não. Então, eles tiveram a certeza que quem ganhou, que quem conquistou foi o próprio Senhor Deus. E é isso que nós devemos aprender hoje. Que em todas as coisas, que tudo que nós conquistarmos, tudo que a gente conseguir contemplar de milagres, de vitórias, não é porque a gente é muito bom, porque a gente é muito inteligente. Sim, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá bondade, mas tudo é por Ele. Tudo é Ele que nos dá, tudo é Ele que nos permite conquistar, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele quer que a gente adore, glorifique a Eles. Quando aqueles soldados saíram vitoriosos, eles glorificaram a Deus, eles adoraram a Deus, eles honraram ao Senhor. E é isso que o Senhor Deus quer de nós, que em todas as coisas nós também venhamos adorá-lo, exaltá-lo e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Você já achou aí qual é o nosso versículo do Para Memorizar de hoje? Vamos ler juntos? O nosso versículo do Para Memorizar de hoje está lá em Salmos 115, o versículo 1, que diz assim: somente a ti, ó Senhor Deus, seja dada a glória. Vamos repetir? Somente a ti, ó Deus, seja dada a glória. Salmos 115, 1. Que somente a Ele, você e eu, venhamos dar a glória. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você, que Ele guarde essa palavra aí, ó, dentro do seu coração para ela nunca mais sair. Um beijo muito grande. Tchau, tchau.